Boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar de negócio, como sempre, vamos falar de cultura, mas vamos falar com uma pessoa também muito especial, que é o Roberto Chizonzo, é o nosso convidado de hoje. Roberto, muito obrigado, antes de mais, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Média Mais TV e, concretamente, ao Mais Negócios. Muito obrigado. Quero cumprimentar aos telespectadores, agradecer o convite que me foi formulado e também agradecer muito especialmente ao meu amigo Langa por esta oportunidade, por trazer-me para um programa que, digamos, pelo que vejo, é um programa de pessoas ilustres, pessoas muito bem posicionadas na nossa sociedade, e estar próximo de alguém que tem essa feliz sorte de trazer-nos para a tela, eu só tenho a agradecer bastante e parabenizar a TV. Média Mais TV. A Média Mais TV é nova, mas que pela qualidade dos seus programas e por aquilo que nos tem mostrado, é mais um espaço de conversa, é mais um espaço de aprendizagem, é mais um espaço para os telespectadores terem várias opções para a escolha. Pois é mesmo para isso que convidamos para uma conversa descontraída. Deve estar habituado a ser entrevistado. Aqui é mesmo para conversarmos de forma mais aberta, como amigos que somos. Tudo começa no dia 9 de agosto de 61, em casa da sua avó. Teve o parto em casa, através de uma parteira vizinha. E histórias que lhe contam acerca do nascimento de Roberto Chizonzo em casa, no quintal. Tenho a sorte de conhecer o local onde eu caí para este mundo. De facto é no quintal da minha avó Isabel Mondlane, mas ela era tratada por vovó Sabelina e a minha mãe teve a ajuda para o meu parto da vovó Jena, da família Tarmamad, uma senhora muçulmana que ainda hoje convivemos com esta família na pessoa da senhora Dona Sofia e dos seus filhos, que são praticamente meus irmãos. Ali na nossa zona, onde fica situada a casa da minha avó, é entre dois campos de futebol. Portanto, a apetência para o desporto vem a partir daí, entre o campo de ferroviário de Gaza e do Clube de Gaza. Para além disso, passava por ali uma linha férrea que ia para Manjacás, Mauaela, nessa altura. E também é conhecida essa zona como Chiporroen. Também é conhecida por Boloen, por causa da bola. Boloen, na minha língua, é bola. Boloen, local onde se joga bola. E por essa via, nós crescemos ali. Tenho na memória alguns dos nomes que brincavam aos futebols
Eu próprio andei ali a chutar trapos, limões, entre outras bolas inventadas por nós, e até chegarmos a ponto da bola de cacho. Tenho também na memória alguns dos meus vizinhos que frequentavam a banda municipal. Isto, os filhos do Sr. Nur, o Daninho, o Shamsuddin, o Nunusha, que depois foram fazer suas vidas de artistas por aí. Os filhos de Sidik não faziam parte? O Sidik, portanto, o Maninho, é lá de cima, mas encontramos-nos na infância mais tarde, porque a mãe dele é também desta família. Tinha os seus irmãos, o Sattar e o Ibrahim, que eram músicos de um conjunto chamado Interrogados, ou os Dominique, não sei, não me recordo direito porque eu era criança. Então, tive um amigo, isto porque o meu irmão Luís, ele vinha com os seus irmãos, amigos, digo, tocar violas de caixa lá em casa, e naturalmente eu ia mexer, uma criança desafina, não toca nada. Arranjava ali muita bronca com você. Arranjava bronca, mas arranjei um amigo que era empregado da casa vizinha, o André. Não sei aonde é que o André está. E o André emprestava-me a sua viola de lata. Eu ficava tempo aí, lá no canto dos empregados, a brincar com eles. Também trazia-me aquela bolha. Mamãe Teresa, essa criança está sempre a brincar com empregados, qual é o problema dele, etc, etc. Mas eu sabia aquilo que eu andava lá à procura. Depois havia um Pedro Magarada, que trabalhava na Mocita, que também era um exímio tocador de guitarra, e havia também um velho ali chamado Maralo Empinho. Então, as imagens mais, digamos, que nos faziam, era o velho Eusébio João Tamel Zeburano, que passava também para o seu labor por ali, e nós víamos a viola, ouvíamos Ele trabalhava nos caminhos de ferro? Não. Ele era relojoeiro, se não estou em erro, mas também estava numa coisa lá do Incomate. Okay. Ele fazia a promoção e fazia o papel de um homem que trabalhava lá no canavial, e ele fazia o papel de Slevan, uma coisa assim do gênero. E nós ficávamos encantados em saber e ver aquilo tudo. O outro era o Simeão Mazuz, que mais tarde vimos a ouvir as músicas dele na rádio, etc., quando ele estava em Portugal, etc. E todas essas imagens foram construindo. Outro cenário era o coro da igreja. Ali, a Igreja Católica, a Catedral São João Batista. E eu fazia parte do grupo de crianças lá da catequese, e eu vi pela primeira vez a irmã a falar sobre voz tenor. Que é isso de voz tenor? Bom, lá ficou. Esse menino tem uma voz de tenor. É um tenor. Ficou-me isso e pronto, fui caminhando com isto pela vida, embora não soubesse o que era uma voz tenor. E bom, lá na escola também havia verbenas, havia músicos ali da zona, os Anjos, que tinha lá o Felisberto Franco, o Adérito Maci, o Zeca, que também era vizinho, filho do Sr. Nuro,
o Lourencinho, que tocava bateria também. Lourencinho é irmão do Felisberto. Irmão do Felisberto. Franco, ok. Sim, sim. E agora é meu cunhado. Então, todas essas coisinhas faziam com que a gente fosse para a verbena lá na escola, na expectativa de ter a possibilidade, ou sonhávamos que havíamos de ter, haviam de nos dar para tocar uma série. Mas antes de começar a tocar a guitarra, aí nesta zona, zona de Esporroeiro, esses seus amigos contam das conversas que tive com alguns, contam a história de chegou a ser chamado de Shijumani. Sim. De onde veio esse nome Shijumani? O que significa Shijumani? Era um nome que era conhecido como um Shijumani. O que é isso, Shijumani? De onde veio esse nome? O Albino Caetano tinha muitos cães na sua residência. E nós, nas nossas brincadeiras, porque também a minha mãe fazia agricultura, então eu era um exímio caçador de ratos lá da Machamba, que depois nós levávamos para os cães do Albino. Não eram para nós. Só íamos caçar e tal. Sabíamos, aqui um furo, aqui e tal, Shijumani. Então, todas as pessoas que são lá da minha terra e são da minha zona, eles sabem que eu sou Shijumani. Interessante. Também, outra coisa que é interessante, aliás, essa sua veia hoje, política, que também desenvolveu-se muito, quase chegar a 20 anos como deputado, parece que essa capacidade de influenciar aos outros vem mesmo da infância, porque alguns seus amigos dizem que a maioria quer dizer, a conduta dos miúdos ali na zona também era muito influenciada por si, numa zona chamada também, uma zona chamavam de além de Esporroeiro, uma Peroeiro. Peroeiro. Quer dizer, o que fazia os miúdos? O que mais fazia na cabeça dos miúdos dessa altura? Bom, nós para as nossas brincadeiras, né, aquelas nossas lutas, tínhamos também a mania de fazer, digamos, imitar lá os rapazes que nós líamos naquelas revistas. Então fazíamos acampamentos, pequenos acampamentos ali, íamos lá para as nossas pequenas lutas lá no Perueno. Portanto, quando nós queríamos nos esconder para os primeiros tirinhos de cigarro Havana, íamos para um Perueno para que não fôssemos vistos pelos mais velhos. Da palavra pera, pois não? Sim, aquilo era um terreno baldio, mas cheio de pereiras. Okay. E todo tipo de banditismo era ali praticado. E nós íamos nos esconder ali também para algumas das nossas brincadeiras feias, né? Lutar entre nós, fazer, digamos, referir-me, andar aí a puxar um pouco de cigarro Havana, que era doce. Não, naturalmente nós não podíamos fumar, éramos crianças, mas porque havia uma doçura qualquer lá no Havana. E nós íamos lá esconder para essas coisas. O Lilico, o Prudêncio, que eram irmãos, o Ilídio Ferreira, os Tatia, portanto, o Faruque, Tatiito, o Carimo, mais tarde também o Aníbal, da Luz. Essa turma dali da zona, o Arlindo, Machai, nós seguíamos alguns daqueles passos dos nossos irmãos que também jogavam batota, fazíamos carrinhos de rolamento, estragavam-nos os calções naturalmente, e de castigo nós tínhamos que ficar em casa sem poder sair. Muito interessante. Voltando à guitarra,
Disse muito bem. Aliás, tem dito sempre que é entrevistado que começou a tocar guitarra através de uma guitarra de lata, de azeite. E como é que evoluiu esse processo de aprendizagem a partir de uma lata até percebo que nunca frequentou nenhuma escola de música. Frequentei mais tarde uma escola por correspondência chamada Aerorádio, mas eu já era crescido, estava a trabalhar. E como é que evoluiu o processo a partir da lata? Mas o processo evoluía nesta forma de nos emprestarmos os instrumentos, né? Arranjei um grupo de amigos, que era o Daniel Mazuz, o Zito, o Muyambo, o Elias Muyambo e o Sérgio Amiel. E nós constituímos lá um grupo. Não sei se a influência na altura por causa dos discos sul-africanos, das músicas sul-africanas, nós demos o nome desse grupo de The Good Show. Esse The Good Show nunca chegou a atuar. Exato. Íamos a verbena, ficávamos ali presos a ver os outros músicos a tocarem e isso alimentava o espírito. Mas emprestávamos-nos violas por ali, havia o Furtoso, que tinha lá alguém em casa que era mais ou menos da minha idade, o Raimundo, que, bom, lá nos emprestava viola. Algumas vezes também fui emprestado a viola do Zito, do Felisberto Franco. E eu ficava algum tempo com a viola, mas depois tinha que a devolver. A coisa andou até que eu pudesse ter uma viola minha, comprada por mim, quer dizer, levou o tempo que levou. Aqui vou me recordar, digamos, do Tomás Vieira Mário, que me vendeu uma viola de caixa na altura. Este Tomás Vieira Mário, jornalista? Sim. Ele estava a partir para Lisboa. Isso cá em Maputo? Sim. Já aqui em Maputo. E nós acabávamos de receber algum dinheiro. Vínhamos do sindicato de jornalistas. Acabávamos de receber algum dinheiro e olha, eu estou a partir. Eu sei que com esta viola has de conseguir fazer muita coisa e eu prefiro vender esta viola a ti a um preço muito, muito baixo. Ele deixou-me com a viola e arrancou para Portugal. Não estou... Na moeda da altura? Não estou muito... Não, já era meticais. Okay. Eu nunca recebi em escudos. Saiu de Xai para Maputo, a perspectiva era vir estudar educação física. Depois foi parar em Climane. Como é que foi essa trajetória? Estava no ano de 79 a ser criado um instituto de educação física. Mas também tínhamos uma outra escola de educação física em Climane. E também havia pressa de ter, digamos, uma formação acelerada para que aquele espírito de 8 de março. Mais ou menos nessa altura. Então, eu fui um dos colegas escolhidos para este processo acelerado de ir ao terreno dar aulas. Então, não fiquei aqui no Instituto, aqui em Maputo, fui levado para Zambésia. E na Zambésia, claro, ficamos lá. Tinha também aqueles grupos lá da Casa de Cultura, havia grupos de nomes sonantes. Grupos lá da Zambésia? Da Zambésia. Ok. Mas eu deixei passar aqui no Xai um grupo que fez muito furor, chamava-se Stop. Era Stop. Somos todos obrigados a parar. Então, era eu, era o Suamado, era
o Sérgio Amiel e também o Totó Maluz. Exato. Dois desses já são falecidos. E depois também havia um outro grupo lá que tocava, que eu também sempre me infiltrava nesses grupos. E claro, havia um professor meu, o Tchau, Orlando Tchau, havia o Mohamed Magomanyan, o Vanina, o Manuel Garrin. Então nós andávamos por ali a fazer bailes, verbenas, tardes dançantes, etc. E o maior mercado ali era tocar em casamentos, festas de casamento, Isso etc. no Xexá ainda. Isso no Xexá. Então, quando fui para a Zambésia, andava já nesta corrida de procurar saber onde é que há um conjunto que toca, etc. E fui dar com uma turma lá que depois eles vinham de um grupo que se chamava Os Continuadores, e esse grupo foi evoluindo com uma série de membros que foram para o 1º de maio. Então, recordo-me do Pedro Machado, do Armindo Salato, do Sr. Beriba, isto no conjunto da Hemopesca, o Ibrahimo, o Calica, toda aquela turma que andava ali, e eu andava, infiltrava-me. E claro, A educação física não atrapalhava a música, nem a música atrapalhava a educação física. Nada. A coisa lá do meu pai era de que eu deveria estudar. E nas horas livres eu tinha que... Podia fazer o que quisesse. Sim. Eu poderia fazer da música o meu hobby. Porque havia senhores lá em Xaixai que tocavam, mas trabalhavam, diretores dos Correios, bancários, funcionários dos caminhos de ferro. Então, ele dava-me aquele exemplo: olha, aqueles trabalham, agora você só quer ficar aí nas violas. Então, eu ficava lá, o nosso diretor da escola dizia: por que vocês vão estragar a vossa vida por causa de fazer coisas que não têm nada a ver com aquilo que vos trouxe aqui para o Climano? E eu fui tocando ali com essa turma e depois vim para aqui para o Sul. Chegou a terminar o curso? Terminei. Tornou-se formador? Formador de professor? Não, professor de educação física. Chegou a dar aula? Dei. É quando aparece, é quando vai para Inhambane, pois não? Sim, eu fui colocado na província de Inhambane depois do curso, e na província de Inhambane eu fui colocado na escola secundária de Mapinhane. E na escola secundária de Mapinhane eu não cheguei a ir dar aulas lá, fiquei na Emília da Uzi, porque havia um conjunto lá da educação, professor Ressel, entre outros, professores e alunos, Carlitos e Sufo. Então eu fui ao baile, ainda no período em que estava à espera de ir para Mapinhar, e nisto eu infiltro-me lá e vou ao palco também. Então estava lá o professor, aliás o chefe Malate e o chefe Munguambe. Eles estavam lá no baile, Félix Malate. Então ele disse: houve lá Munguambe, que era o nosso chefe do setor da educação física. Esse moço não é aquele que vocês colocaram em Mapinhar? Esse moço aí. Aquela de ir fugir lá em Mapinhar. Não há violas, não há conjuntos, não há sei lá que. É melhor deixá-lo ficar aqui na cidade e claro, ele vai aguentar fazer a vida
música, por aí. Porque se vocês colocam esse lá em Mapinhar, esse vai fugir. Imagino. E Mapinhar não fugi, fiquei na Emília da US, dava aulas aos primeiros anos. Nos primeiros anos dei a quinta e sexta classe e mais tarde passei a dar aulas à sétima, oitava e nona classe. Pronto, vamos voltar As a falar guitarras. sobre a vida do professor de educação física músico. Mas antes eu ia convidá-lo para irmos a um breve intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios com referência ao dia 27 de janeiro, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 75,16, o rand a 4,96, o renminbi, a moeda chinesa, a 11,63, a libra esterlina a 102,92 e o euro a 91,27. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25%, respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 15,5%. Quanto ao Índice Geral de Preços ao Consumidor, o país registrou em dezembro de 2020 uma inflação mensal de 1,52%. A variação acumulada situou-se em 3,52% e a variação homóloga em 3,52%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 3,14%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios aqui, onde se fala de tudo, mais negócios. Voltamos à nossa conversa com o Roberto Chitsonzo, um músico que dispensa qualquer que seja a apresentação. Todos nós sabemos quem é Roberto Chitsonzo, mas para ele provar mesmo que é o Roberto Chitsonzo que vocês conhecem, eu vou pedir ao Roberto para inventar uma música, aqui mesmo. Não é para tocar algo que ensaiou, é para criar uma coisa daqui para aqui sobre Mídia Mais. Vamos... Não sei se seria... sobre Mídia Mais. Daqui para aqui inventa... Só mostra que é o Chitsonzo. Chitsonzo que não ensaia. Chitsonzo que é professor. Não, Chitsonzo ensaia muito. Talvez eu não vou inventar, mas como... Vai adaptar. Digamos, Mídia Mais, é uma televisão, eu vou fazer logo na capacidade de cantar qualquer coisa. Eu vou cantar alguma coisa relacionada com aquilo que nós olhamos, visualizamos. Mfo wetu. Yeah. Emfo. Unikombi mtungo ya kakaya osaseka kasishibecha nungadaya kaya unia ungaya kakaya osaseka kasishibecha nungabu Emfort
uranzanyama na utemba matinho ya tingofu ngodayalekaya isamakwati na ulava masenga mfoweto omoshatiko utata mabot ititsamba tatiko lavai anosamadeira lavai anosamadeira lavai anosaumbila lavai anossa lagosta Emfort na madeira. Esses poetas são muitos. Opa! Realmente, eu vou pedir, é uma música muito importante para aquilo que é o esforço do governo, digamos, na preservação dos nossos recursos. É uma música muito importante na preservação da nossa fauna. Parece que hoje em dia ficou um negócio. Já vai explicar melhor em que é que se inspira nesta música. Bom, sabe que eu trabalhei muitos anos na Comissão dos Assuntos Sociais do Gênero e Ambientais. Tínhamos, por sinal, tivemos a primeira lei quadro do meio ambiente. Ainda não percebíamos direito, no meu caso, eu não percebia direito o que era isso de meio ambiente. E fomos evoluindo de tal sorte que há muita legislação, embora não seja suficiente, mas também sei que essa legislação preserva a nossa fauna, preserva o nosso ambiente. Entretanto, nossa população não sabe o que é isso. Vamos insultar ao nosso Deus, aos nossos antepassados. Por que eu não tenho sorte, meu Deus? Mas o meu amigo apresentou uma casa dele bonita que ele construiu lá na terra. Afinal, são rinocerontes. Ele faz muita festa, muita farra, muita carne. E eu não sabia que era carne de elefante e dos dentes que ele confiava eram os dentes do elefante. Para os mais pobres, por causa de andarmos à procura dos macenganes, que são os ratos, lá da Machamba, fazemos queimadas descontroladas. Enchemos barcos com nossas riquezas para vendê-los no estrangeiro. E lá vai a nossa lagosta, a nossa madeira, a nossa umbila, o nosso pau preto, estão por aí. Portanto, eu inspirei-me, digamos, numa de fazer ver à população, aos que não entendem o mal que estas coisas nos fazem. Não falei dos países que dão cabo da nossa atmosfera e nós cá estamos. Foi gravada. Cá estamos a passar intempéries, cá estamos com essas mudanças climáticas, entre outros assuntos que nos afetam. Há bem pouco tempo houve aí ciclones e nós muitas vezes não tomamos atenção que os nossos antepassados não desbravaram a mata por falta de capacidade. Hoje entendo que não foi por falta de capacidade,
mas eles preservaram, e era isto que diziam: eu vou plantar esta mangueira, eu não serei o único a comer desta mangueira, mas os meus netos e bisnetos vão de comer desta mangueira. Portanto, desbravar a nossa fauna. Bom, eu na piada vou dizendo: antes wako na ungasala uba mim. Quer dizer, a única árvore que resta. Nsonzo. Porque cortaram tudo para fazer lenha. Agora já não há. Só nós apanhando nsonzo lá no Benfica, aos montes, assim, Tá vendo? para fazer lenha. Pronto, é assim, cantando, ensinando, apelando, sensibilizando ao mundo, a uma consciência, digamos, mais plena para em defesa do ambiente. Mas é assim mesmo, é uma forma também de mandar a sua mensagem. É verdade. E que é muito forte, é uma mensagem muito forte. Mas voltando à música, no meio desta caminhada toda, o ponto mais alto, digamos, na nossa, nós que o conhecemos mais tarde, foi os Goroanes. É verdade. Conta a sua trajetória, a entrada aos Goroanes. Como é que foi a entrada, a sua integração à banda dos Goroanes? Como é que chega lá, como é que, quem convida para lá, ou a quem convida para lá, como é que nasce a ideia dos Goroanes? Bom, em 1980 eu ganhei o privilégio de ter acesso ao estúdio da rádio para fazer o indicativo dos programas que eram feitos para o primeiro recenseamento geral da população. Aquele indicativo deu uma possibilidade de que eu deveria gravar no estúdio da Rádio Moçambique. Era o prémio. E eu fiquei anos sem poder gravar porque não tinha uma banda que me pudesse acompanhar. Nessa altura apareceu o Inácio de Souza, que também gravou. Fizemos alguns espetáculos com o conjunto ABC 78, mas eles, o ABC 78 era uma banda de underground, rock, entre country, entre outras coisas que eles tocavam na altura. Mas eu não queria esse tipo de coisa. O que queria era estas minhas mensagens, por assim dizer. Ora, eu tive a possibilidade de voltar ao estúdio só em 1984. O Pedro Langa, o Chica e o Hilário Cossa vinham de um projeto com Simeão Mazuz, hoje Salim Mohamed, que se chamava Shigutsa Vuma. Eles desmembraram-se e quiseram formar um novo grupo, o qual foi chamado Goroane. Goroane é um lago que fica situado na terra onde o Pedro nasceu. E eu fui só registrado lá no Chibuto. Mas o Pedro nasceu no Chibuto e ele batizou essa banda de Goroane, um lago que nunca seca. Ora, muito bem, eu vinha de Inhambane por razões de saúde da minha primeira filha, a Neuza, e fui transferido para aqui para acompanhar o processo de saúde dela. Então tinha essa possibilidade. Fui ter com o Pedro: olha, Pedro, gostaria de gravar e tal. E o Pedro apresentou-me a sua malta, por assim dizer, que eu não conhecia. E entramos em estúdio pela primeira vez em 1985.
84. 84. Portanto, desde essa altura, tendo Na vindo... verdade, Goroane ainda não, como um conjunto, ainda não tinha gravado nada antes da sua integração. Não. Ok. Portanto, o Goroane foi gravar pela minha mão, que o senhor Américo Xavier, que também era o diretor, era chefe de um setor de produção musical da rádio, ele é que deu uma possibilidade de ir ao estúdio. E lá no estúdio eu gravei minhas músicas e também gravamos músicas do Pedro Lang. Essas constituíram, portanto, as primeiras músicas a ser gravadas do conjunto Goroane. Enfim, foi por aí. Ficou convencionado, em todas as músicas, os vocalistas seriam o Roberto Sonza e o Pedro Lang. E o Zé Calage. E o Zé Calage. Qual foi o ponto mais alto, digamos, da vida dos Goroane? Onde é que se sentiram mais, digamos... Eu acho que foi no Kudumba. Foi no Kudumba. Foi um projeto de gravação de um disco que se chamou Kudumba e que também esteve inserido na maior digressão que o Goroane fez, cerca de 6 meses fora do país. Okay. Andamos pela Europa, vindos daqui, veio para aqui também uma banda Vianney Chuchi Campbell, que passou pelo Zimbábue. Esses austríacos passaram pelo Zimbábue e nós pegamos a eles em Vila Manica, passamos pelo Chimoio, em Embane e fomos varrendo até aqui ao Desportivo, onde era a nossa atividade. Exato. E depois disso arrancamos para a Europa. Antes tivemos outros momentos importantes do Goroane. O primeiro disco foi gravado na Inglaterra e assinado por Peter Gabriel, dos Genesis. Mas o ponto mais alto, como tu dizias, foi o Kudumba. Houve um momento também que foram digamos, convidados de honra do rei da Suazilândia, na independência... nos festejos do rei. Isto quando a primeira vez que lá fomos foi quando veio para aqui, para a África, o Eric Clapton. Nós não atuamos aqui em Maputo, infelizmente, mas atuamos fora. Atuamos com Eric Clapton na Suazilândia, Brenda, PG Power, o Steam Ella da África do Sul, entre outras Falar bandas. de Goroane é falar da história da música moçambicana. Eu acho até muito interessante quando ouço pessoas a falarem de que e vem-me à memória de que as pessoas esquecem-se muito cedo de que já houve pessoas que estiveram, e o Puro esteve a fazer furor na Europa, Goroane esteve lá por muito tempo a fazer furor, a varrer aquelas cidades, vilas, fazer, por exemplo, um país, atravessar países, andar por ali, Portugal, Espanha, França, Áustria, República Checa. É difícil falarmos da vida dos Goroane, muito porque, difícil. Como dizia, confunde-se com a história da música moçambicana. Mas houve momentos também muito tristes que aconteceram no grupo. Por exemplo, em 93 é assassinado brutalmente o Zé Calage, e depois em 2001 é o Pedro Lang também assassinado. Qual foi o esclarecimento, ou pelo menos formal, que existiu desses dois casos? Bom, não tivemos nenhum esclarecimento formal. Existiram simplesmente pessoas, uma vez
em entrevista a uma rádio internacional que dizia que o Pedro estava ligado. Eu disse, olha, se tu tens essas provas que dizes que tu tens, por que não nos conduzes? Diga-me quem foi, quais foram as motivações para que eu possa denunciar. A partir daí acabou a entrevista e claro, não tivemos qualquer tipo nem em relação ao Zeca, nem em relação ao Zeca, não tivemos qualquer tipo de esclarecimento a partir. Ainda nos últimos tempos, a polícia vai esclarecendo quando há uma morte ali, vai dando alguma informação. Mas é que essa coisa de grandes grupos digamos, de sucesso, e depois acontece esse tipo de coisas. Acontece também na África do Sul, com a morte os grandes artistas na África do Sul são assassinados e a fama acaba, os grupos acabam e isso quase que aconteceu no Goroane, quase. Depois da morte do Zeca e do Pedro, praticamente o Goroane ficou atrofiado. Ficou muito tempo e só mais tarde que voltou a tentar ressuscitar. Eu diria que esses abalos para nós foram muito fortes, mas depois, se mataram aquele, podem voltar a matar uma outra pessoa. Exato. Então não vale a pena nós pararmos, sob pena também de nós pararmos, matarmos a voz do nosso colega. Foi 4 anos depois que lançaram Vana Vandota, entre outros. Depois. Mas Urgenta foi em que momento? Mas Urgenta foi antes da morte do Zeca. Ok. Há um espetáculo que eu participei, fui miúdo, fui lá assistir no Desportivo, que chamou-se Lisa Liacha. Eu saí de lá às 7h30, 8h. Eu tenho recordação desse espetáculo, para mim Goroane foi aquele espetáculo. Então, o nosso projeto ali no Desportivo era um projeto, digamos, de promoção de música moçambicana e que nós começamos a dizer Lisa Liacha porque há de nascer, há de romper o sol enquanto estamos a tocar e a dançar. Isso acontecia mesmo. Eu fui a um espetáculo, fui lá, saí 7h30. Eu vi isso acontecia. Muitos, que não interessa colocar aqui os nomes, que estão aqui na praça, eles subiram ao nosso palco. O nosso palco foi, digamos, a primeira escola deles para avançarem. Não temos muito tempo, mas não podíamos ter essa conversa sem falar de um grande projeto pessoal, que é o Query. Conta um pouco sobre a história deste projeto. Acho que foi um dos grandes projetos seus, chamaram de disco-livro. Query, o que significa? Por que deu esse nome? Esse livro, disco, foi intitulado Queer, é nome de uma canção que é uma homenagem a todas as nossas mães. Eu já posso dizer minha mãe que me trouxe ao mundo, a minha mãe que é esposa, que é minha esposa hoje, a mãe dos meus filhos, que é mãe. Já sou avô, portanto, a minha filha já é mãe, portanto, vamos localizar, fazer esta parte, para mim, é uma homenagem à mulher. Embora eu tenha me inspirado naquilo que é a minha mãe, mas é para todas as mães. E eu explico-me. A música explica? Explica. Então vamos explicar um bocadinho, para terminar o nosso programa. Vamos explicar um bocadinho, só para não termos que fazer dupla explicação.
desculpem, há uma corda aqui. Isso que não está- é característico não está- de grandes mestres. Mostra que sabe não tocar está- e sabe reafinar. Mas não se preocupe, o nosso programa não é direto, nós vamos cortar. Essa parte não vai aparecer. Kwirila mama ichuri naronavo. Kwirila mama ichuri naronavo. Kwirila mama ichuri naronavo. Kwirila mama ichuri naronavo. Churi likanza matapa, likanza nishitsamo, likanza shinyalani, likanza nitimanga, kambe kudanzeni, inkwashu ashifani, shifanana wena mama, uchalili shinene. Mwana ni mwana we mama, anitsamela la yena. Shoko ni shoko we mama, initsamela la yona. Mwana ni mwana we mama, anitsamela la yena. Shoko ni shoko we mama, initsamela la yona. Kwirila mama ni tsuri naronavo. Kwirila mama ni tsuri naronavo. Tsuri likanza mimiri, likanza ni mimova, likanza ni sovori, likanza ni shigema. Kambe kudanzeni, inkwashu ashifani. Shifanana wena mama, uchalili shinene. Mwana ni mwana we mama, anitsamela la yena. Shoko ni shoko we mama, initsamela la yona. Mwana ni mwana we mama, anitsamela la yena. Shoko ni shoko we mama, initsamela la yona. Mama ne, ungashengiwi banana. Lava ya, ungakutaku bachala. Utlela uva unda iliranzo seshoshi vanga kulani kutsala vateka vakulumbeta savona imakakutsala mamane. Imakakutsala we make, imakakutsala mamane, imakakutsala mamane. Em nome de todas as mães deste país, de todo o mundo, não há melhor mensagem
que se pode dar Então, às mães. Que é, a aliás, até comparação- esta música serve mesmo para aquilo que dizia o presidente Samora: não há Machangane, não há Machope, não há Manhã. Somos diferentes, mas somos todos moçambicanos. É verdade. Como diz a música, vou tentar até traduzir uma parte: da barriga de mamãe sai todo tipo de pessoas, mas todos somos seus filhos. E por isso O país, o país é isto, é isto, é único e mas indivisível. tem Vai dar- toda a variedade de filhos, uns mais loucos que outros. Sanzo, tempo é muito pouco. Tempo é É dinheiro. dinheiro, mas Depois eu vejo eu- aqui negócio. aqui só fazemos negócios. Tá Infelizmente, não falamos de muita coisa, podíamos ter falado, digamos, é só para recapitular que nós, afinal, temos que voltar para falar da vida do artista neste momento da pandemia, para falar do negócio de música, para falar da vida dos artistas, digamos, em Moçambique, para falarmos, digamos, da situação desta pandemia. Quer dizer, há muitos temas que ainda podemos abordar consigo, mas infelizmente não podemos hoje conversar sobre esses temas todos por causa do tempo. Queremos mais uma vez agradecê-lo por ter aceito, digamos, esta breve conversa e, digamos, prometer que muito brevemente, num outro ambiente, numa outra circunstância, voltaremos a conversar para darmos continuidade a esta conversa, que afinal de contas é uma conversa educadora através das músicas que transmites. Muito obrigado. Faço votos que o nosso país, através desse espaço, possa continuar a prosperar. É muito difícil a situação em que nos encontramos. Exato. Por causa da pandemia, mas ficando em casa, certamente que também podes resolver algumas coisas. Podes ajudar o pessoal da saúde a vencer, digamos, esta situação em que nos encontramos. Mas também o trabalho faz o homem e, como tal, aquela enxada que cada um de nós tem deve usar da melhor maneira. Eu tenho esta enxada e eu devo usá-la da melhor maneira. Para que as outras pessoas tenham melhores momentos de alegria e que possam ter o nosso negócio há de ser valioso se nós também conseguirmos ser pessoas muito firmes naquilo que nós fazemos. E ser firme naquilo que fazemos não é nada mais, nada menos que ser honesto. Exato. E é este o apelo que eu faço a todos. Vamos ser honestos. Com este apelo e com a mensagem fundamental de ficar em casa para evitar ser contaminado com o coronavírus, terminamos a nossa conversa com o Roberto Chizonzo e para si voltamos na próxima quarta-feira, à mesma hora. Boa noite.